'cause I'm just too mighty and high. Can't nobody get me down. Up and away, let me get that. Touch an ozone with no jetpack. I'm a bag of bones full of helium. Lead foot on the verse, equilibrium. Raps a million, no quotidian. Extraordinary, next heir to the throne, like a rising sun, making rising sums. Up and away with a million thumbs. So self-made, you think I was asexual. Fresh figure, let me... Boa noite, gente, de novo. É o terceiro episódio do podcast. Eu sou o Bruno Piquet Morita, parte mais conselheiro do capítulo Jales. Vou pedir desculpas de novo pelo inconveniente que a gente teve no YouTube, na Twitch. Foram imprevistos que não eram para acontecer e não prometo que não vai acontecer de novo. Próxima vez a gente vai falar mais sobre esse tipo de coisa. Mas hoje a gente está com a nossa convidada Júlia, para quem não sabe a função, estudante da USP. E eu estou com os outros dois mulheres aqui, o Marcos Mioto e o Arthur Bortoloso, que se apresentem. Boa noite, pessoal. Sou o Marcos Mioto, atual mestre conselheiro do capítulo Jales. Queria pedir desculpa também pelo inconveniente. E esses problemas problemas de principiante, né? Que a gente vai arrumando conforme o tempo vai passando. Prazer, eu sou o Arthur Bortoloso, segundo conselheiro do capítulo Jales. É o meu primeiro episódio do podcast e vamos aí. Posso me apresentar então? Por favor. Boa noite a todos que estão assistindo. Eu sou a Júlia e esse semestre eu comecei a estudar fisioterapia na USP. Então, Júlia, fisioterapia na USP. USP é, com certeza, uma das melhores faculdades do país hoje em dia, né? E conseguir entrar numa universidade desse nível em meio à pandemia é, com certeza, um dos feitos assim, fantásticos mais fantástico que você poderia ter feito. Conta um pouco sobre essa jornada, tipo, para conseguir conseguir entrar numa universidade em meio à pandemia. Como que você daria uma dica assim para quem está assistindo aí? Muito obrigada, Bruno. Eu acho que a coisa mais importante é a constância. Desde o nono ano, por aí, eu gosto de estudar. Aquilo que os professores falam, matéria dada, matéria estudada, é bem chato, mas eu não vejo uma forma melhor de você conseguir manter uma disciplina para você estudar todos os dias. E eu acho que uma organização também. Eu acredito que o Bruno conheça a minha agenda e sabe que eu não consigo viver sem ela. Eu não consigo começar o meu dia sem saber o que eu vou fazer no resto dele, porque eu me acostumei tanto a me planejar e saber o que eu tenho que fazer, que fica difícil às vezes. Eu acho que, claro que o esforço também, você estudar de qualquer jeito e se organizar e não cumprir o que você planejou também pode prejudicar. Entendi. É que a gente se conhece bastante tempo mesmo e desde que eu me entendo por gente, você sempre foi, tipo, bem orgânico, quer dizer, sempre não, mas você desde bastante tempo atrás, você começou uma organização incrível, até me dá bronca quando eu não tô muito na linha, mas é um feito muito admirável mesmo. Se eu não me engano, a USP é uma das melhores faculdades da América Latina, não só do Brasil. Pra você ver. Eu acho que você tá enganado. Eu quase nunca te dou bronca, Bruna. Não. Coitado, o Arthurzinho também pega um pouco no pé dele pra ele se comportar, estudar. Então, se o Bruno leva bronca, imagina eu, né? Se o Bruno leva bronca e estuda, imagina o Bortoloso que não estuda. Então, Julinha, voltando à USP, você no segundo colegial, se não me engano, já tinha conseguido concluir o curso passar no curso de fisioterapia, e aí você terminou o terceiro, e aí sim, definitivamente você passou e entrou na faculdade. Que dica que você dá, né, até para os estudantes de agora, para eles conseguirem ter esse feito, que sim, é tipo, uma coisa bem grandiosa, antes mesmo de terminar ali o terceiro colegial ou o segundo colegial? Então, é uma conquista muito gostosa, mas fisioterapia, assim, não é um curso
tão concorrido. Apesar que nas públicas tem uma grande competição também, mas eu acredito que manter os estudos, mas eu vejo que as pessoas não precisam se cobrar de passar mais cedo ou mais tarde, porque eu acredito que tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Algumas pessoas passam do terceiro, algumas passam depois de 2 anos, e não tem problema, cada um tem que seguir no seu tempo. Porque você querer ficar igual às outras pessoas, você se comparar, é uma coisa que pode fazer muito mal. Aliás, eu estava lendo um artigo ontem falando sobre síndrome de Fear of Missing Out e a síndrome de se comparar às outras pessoas. E isso leva, assim, a uma estagnação mesmo da pessoa. Ela ganha altos níveis de ansiedade, sabe? Essas coisas. Então, é muito interessante você tentar viver o que você é. Não deixar de se esforçar, claro, mas acreditar que se você fez o seu melhor, tá tudo certo. Bom, você entrou num ponto aí de. Bom, foi só uma breve passagem sobre ansiedade. Bom, todo mundo está vivendo uma situação muito difícil, o planeta inteiro, desde o ano passado, na verdade, desde o fim do ano retrasado. Março de 2020. Mas essa pandemia com certeza afetou todo o mundo inteiro de diversas formas. E com certeza a maioria das consequências não foram muito legais. Questão Muito. de saúde mental mais, né? O quesito mais psicológico. Sim, sim. E como uma pessoa, uma vestibulando por si só já não tem uma saúde mental muito boa, né? Mesmo fora de quarentena. Como que você conseguiu manter uma saúde mental? Você conseguiu até estabelecer relacionamentos, conseguiu manter uma vida bem ativa, começou até a correr nesse tempo, fazer exercício. Como que você conseguiu manter uma saúde mental boa, mesmo passando por tudo isso? Bem, o primeiro ponto é que não foi todo o tempo que eu mantive. Eu tive que fazer algumas sessões na psicóloga algumas vezes, porque eu não estava conseguindo dormir durante a noite. Foi um quadro assim de autocobrança mesmo, o que foi uma coisa que só me prejudicou. Eu acordava no meio da noite porque o meu subconsciente queria que eu estudasse mais, principalmente em época de vestibular, essas coisas. E então, assim, pode parecer para vocês que eu tinha tudo sob controle e tal, mas às vezes por dentro a gente está com muitos problemas. Mas eu acredito que a maior parte do tempo eu consegui manter bons hábitos. Eu comecei a aprender francês, eu voltei a fazer atividades físicas, consegui correr 2 km seguidos essa semana, eu fiquei muito feliz. E me organizar e estabelecer prioridades também. É uma coisa que eu tive um pouco de dificuldade, mas agora eu estou pensando mais sobre isso. E acredito que pensar também que se você ficar muito bitolado, pensando só que você tem que produzir, isso vai te tornar improdutivo. Então, às vezes, sair para caminhar com o meu namorado, que aliás está aqui do meu lado junto comigo, pode fazer com que eu libere hormônios da felicidade, que me relaxe e faça com que eu possa estudar melhor depois. E você acha que essa autocobrança não muito saudável? Porque você mesma falou que por essa autocobrança você acabou não conseguindo dormir algumas noites, teve que passar por sessões de psicóloga. Mas talvez ou não por causa disso você conseguiu entrar numa universidade boa. O que você acha sobre isso? Você acha que é necessário ter essa autocobrança muito firme com você mesma? Você acha que se você for mais leve, talvez você dá um jeito? Como que você elaboraria sobre isso? Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que é complicado você saber o equilíbrio exato entre cobrar e cobrar demais. Mas você tem que ver quando o seu corpo começa a falar. Tem gente que o cabelo começa a cair, não consegue dormir. Tem gente que ataca o estômago. Se o seu corpo está falando, você tem que escutar isso. E meditar também é uma coisa muito legal. Eu tô dando uma vacilada no meu hábito de meditar. O Arthurzinho tá rindo porque eu falei pra ele meditar. Você quer falar o que você me respondeu, Arthurzinho?
Eu falei que eu ia fazer, mas eu acho que passou batido, assim. Não, mas você falou que ia me acompanhasse quando eu fizesse, então eu tô esperando aí, viu, Yuri? Tem que Só tá esperar, fazendo porque você não tá fazendo. tem que esperar a pandemia acabar pra gente meditar juntos na praça, assim. Nossa, quem me dera. Meditar na Mas praça. onde eu estava? Ah, tá. É difícil estabelecer um equilíbrio. Acho que a maior parte das pessoas não consegue. E vai de indivíduo para indivíduo. A autocobrança me ajudou a passar, mas talvez eu teria conseguido passar também se eu não me cobrasse tanto e dormindo durante as noites do meu vestibular, sabe? Então, esse, Bom, uma coisa é fato pra mim. Pelo menos eu que tava vendo de fora, você, eu sempre tinha certeza que você ia conseguir, sabe? Tipo, mas eu ficava até um pouco assim, quando a gente foi prestar, acho que foi a Unesp, o Veste junto. Eu não sei que a gente faz na mesma escola, e você falando, nossa, meu Deus, tava visualmente ansioso antes da prova. Eu tava tipo, eu que devia estar assim, porque você estuda muito mesmo. Eu fiquei, tipo, realmente abismado com tanto que você estava se empenhando na quarentena. quem é vestibulando e já ouviu falar sabe que a FUVEST é um vestibular muito difícil. Eu tive que fazer física na segunda fase e eu consegui ir bem, assim, razoavelmente. E isso me levantou muito a nota. Eu tava falando com um pessoal da minha turma e uma menina acertou 72 na primeira fase e ela passou em sexto lugar. Eu fiz 60 e passei em quinto. Então, o você ir no que é o mais difícil também, tipo, no final eu só tava estudando física. Se alguém quiser uma indicação, vejam o curso do Pinguim. Ele é muito legal. Ele faz voltado para esses vestibulares. E isso me ajudou muito, porque eu li as obras básicas, eu fiz a redação e ficar revisando aquilo que eu tinha me esforçado já durante muitos anos e tinha um desempenho melhor, não ia alavancar muito. Mas sobre eu estar ansiosa mesmo estudando, acho que é porque é normal, sabe? Você tá fazendo uma prova que a sua vida literalmente vai mudar dependendo do seu resultado. Se eu não tivesse passado na FUVEST, talvez eu estaria indo me mudar para Marília agora, ou talvez eu estaria mais um ano em Jales, sabe? Então acho que, assim, é normal, mas podia ser menor a ansiedade. É aquele pico de ansiedade, né? Tipo, nós mesmos, a gente, tipo, eu mesmo, no caso, antes de iniciar qualquer reunião, eu sempre fico com um pouco de ansiedade, apesar de, tipo, de ter feito várias reuniões até, inclusive já foram 6 meses de reunião, e toda reunião que eu abro eu fico com um pouquinho de ansiedade antes. Eu fico pensando, caramba, será que vai dar errado nessa, justo nessa? Bom, às vezes é bom pensar um pouquinho nisso, né? Pra não acontecer igual aconteceu hoje. Sim, foi o que eu pensei, e dessa vez eu tava certo. Zicou, Como tá sendo o semestre conselheiro na pandemia, Marquinhos? Ai, tá difícil, sabe? Tipo, não é um desafio que eu diria que, tipo, é o maior desafio do mundo, sabe? Mas é difícil pra mim, que tive sempre mal acostumado, eu só fazia o que me mandavam, sabe? Só falava, vai naquela arrecadação lá, eu ia, bora. Agora, além de ter que fazer o que eu sou mandado por mim mesmo, eu tenho que agendar tudo. E outra coisa que você tinha comentado quanto à cobrança, eu percebo muito disso, tipo, que a autocobrança, ela é importante, mas a nível equilibrado. E você não pode deixar que seja só a cobrança. Ainda tá baixo? Peraí, só um segundo. Não sei. Peraí. É por causa que no OBS tá... Alô? Vou falar assim. Tá bom, vou colocar o fone. Quanto à questão da autocobrança, ela é importante pra gerar resultado, né? Que se você não se cobra, você não faz nada pra melhorar e você acaba ficando mais do mesmo. E mais do mesmo, às vezes, pode ser bom, mas
não o suficiente. Mas se você se cobra demais, você fica só se cobrando e fica só se sentindo mal com a sua autocobrança e acaba produzindo menos do que você iria produzir se você não estivesse cobrando. Então, tipo, autocobrança é bom pra você evoluir, mas não só ficar na cobrança, só se cobrar e fazer também. É o que eu acho. E eu fiquei meia hora falando. Desculpa. Continuando nesse tema da cobrança, agir muito hoje os vestibulandos, além de ter uma cobrança de si mesmo, que pode sim prejudicar, se começar a afetar seu corpo, como você mesmo disse, que uma hora que começou a afetar, mas ele começa a sofrer cobrança, às vezes, de professores, dos pais que às vezes não apoiam, mas cobram muito, exigem muito do filho ali que está tentando prestar o vestibular. Às vezes o pai estipula uma meta, ó, você tem que terminar, você tem que passar na faculdade aqui até os 19, até os 20, não. Tem muito disso. E, assim, nesse intuito, como que foi, assim, você teve muita cobrança de seus pais? Eles te apoiaram bastante? Como é que foi, assim, dessa maneira? Bem, primeiro eu queria falar que comentaram aqui no chat que sem a autocobrança não tem evolução, e com certeza. E, bem, os meus pais, assim, eu acho que eles sempre foram muito tranquilos com isso no vestibular, porque eu já me cobrava e eles não precisavam me cobrar. Mas se os seus pais têm alguma exigência com você, eu acredito que o que você pode fazer é se esforçar o seu máximo para conseguir alcançar o que eles querem, assim, que eles estipulam para você, porque com certeza os seus pais, se eles falam uma coisa assim, é porque eles acreditam que seja bom para você. Então, dá o seu melhor, e se você não conseguir, mesmo com todos os seus esforços, tipo, sabendo que não deu, claro que tem algumas frustrações, conversa com os seus pais e falar assim, ó, não consegui, eu me esforcei, mas eu posso continuar tentando. E assim, mas sobre os meus pais, particularmente, eles sempre foram assim, sempre não. Quando eu era um pouco mais nova, eles me cobravam mais, mas depois acho que eles acabaram não precisando. Eu acho realmente muito importante esse ponto que o Arthur falou de pais, e que a Júlia falou de conversar com os pais, sabe? Que uma coisa que poucas gente, né, no Brasil tem hoje é um relacionamento, tipo, de conseguir conversar com os pais, sabe? E na Ordem de Molay, a primeira virtude que a gente prega é o amor filial, que é o amor de pais e filhos, que é um amor que é descrito como incondicional, que é um amor que tá lá sem você mesmo querer, sabe? E só que isso não pode vir só dos pais. O filho também tem que saber receber esse amor e dar o amor também. Quando um pai tá cobrando um filho, tá cobrando pelo bem do filho, sabe? E isso é difícil entender às vezes. Eu mesmo, foi muito difícil entrar na minha cabeça, até eu conseguir entender que o que meus pais estavam falando que é pro meu bem, é pro meu futuro, foi o tempo, foi briga, foi discussão. Mas eu ainda tenho que ter um bom relacionamento, tipo, se conversar sobre isso com eles. E uma coisa que eu acho muito importante é quem não consegue conversar com os pais tem que começar a tentar, sabe? Tentar ter um relacionamento de conversa com os pais. Você também não acha, Júlia? Eu acho que esse é um ponto que eu peco um pouco. Eu me sinto bem fechada até com os meus pais. E acho que seria um ponto bom para eu melhorar, sabe? E eu acho que é um pouco difícil os filhos se abrirem assim com os pais. Eu vejo isso muito com os meus amigos, e não sei se vocês também sentem isso, mas eu não sei por que isso acontece. Eu acho que é coisa de jovem, né? Coisa mais dessa geração mesmo, né? Que, tipo, isso foi mudando, tipo, demais, mais recentemente, né? Antigamente, tinha-se muito mais respeito pelos pais, até um pouco mais do medo, né? Que era uma época que, né? Se teimasse. A famosa cinta, ela aparecia. Cinta, ela mesmo. Mas... tipo,
foi passando-se o tempo e como essa próxima geração de pais é a geração que apanhou, não queria bater nos filhos, né? Então, tipo, acabou que os filhos acabaram começando a bater nos pais, achando que os pais eram os inimigos e tal. E eu acho que mas deve-se mais a isso, é o que eu acho. Mas também, sei lá, não sou Eu especialista. nunca pesquisei também para saber sobre o assunto. Sobre esse negócio de pais, relacionamento com os filhos, agora a gente também está passando nesse momento da quarentena, onde está tendo esse negócio de todo mundo trancado na mesma casa, às vezes o pai não vê nem o filho, ele passa o dia inteiro dentro do quarto ali, e isso, o pessoal fala assim, agora vai melhorar o relacionamento entre os pais e filhos, acaba piorando, os filhos se distanciam-se mais, né? E tá cada vez mais difícil, cada vez conforme a pandemia vai passando, as relações entre pais e filhos pioram. E isso também eu acho que entra um pouco nesse negócio da faculdade, né? Porque muitos vestibulandos falam que depois que passa da faculdade, que vai para fora, vai morar em outra cidade, eles acabam sofrendo menos pressão dos pais, eles acabam melhorando a relação com os pais. E isso, durante a pandemia, está sendo quase um incentivo para a pessoa ir estudar, porque cada vez mais está tendo pressão dos pais ali e está ficando cada vez mais difícil. Então, assim, com você indo para fora, Julinho, você, por exemplo, você disse que não se abre tanto com seus pais, né? Você acha que isso vai mudar, que você vai conseguir se abrir mais com os pais? Porque, como eu falei, quando os filhos passam no vestibulares e eles vão para fora, eles acabam melhorando a relação com os próprios pais. Bem, vamos por partes. Eu acho que quando a gente convive muito com a pessoa, a gente vê mais os defeitos dela, porque você está em constante comunicação com ela. Por isso, quando você sai da casa dos seus pais, você reduz essa comunicação. E eu acredito que esse seja um dos motivos para melhorar o relacionamento. E eu não sei se vai melhorar a comunicação com os meus pais ou não. Eu não sei nem quando eu vou me mudar por conta da pandemia e tal. Mas eu acredito que o que muitas pessoas me falam seja verdade, que quando você se muda, quando você sai desse ambiente em que você conhece todo mundo há muito tempo e você tem contato com pessoas estranhas que você não pode confiar de cara, você começa a valorizar mais a sua família, porque eles são as pessoas que estão com você. E eu acredito que isso seja verdade, sim. E eu acho que é por causa disso também. Você vê que quem tá lá, se você precisar de alguma coisa, são seus pais. Aliás, acredito que vocês estejam sabendo que eu estava numa competição do time Filha. E os meus pais me ajudaram muito. A minha mãe ligou para todo mundo que ela conhecia. E o meu pai também, eles mandaram áudio para todo mundo. E é muito difícil você contar com essa ajuda de pessoas que não sejam a sua família, porque é a família que tá lá. Se quiser até aproveitar e falar um pouco sobre essa competição que você está tendo, fala pro pessoal aí, sem problema. Infelizmente, a votação já acabou, mas eu estou num workshop da fisioterapia USP e nós estamos em time Fíbia e Fíbula e estamos competindo. Aliás, hoje eu ganhei um lanche, porque eu fui melhor colocada nos testes da bateria, então... Aí sim. Façam, gente, de verdade, fazer a USP, eu não tô no local ainda, mas os meus veteranos, eles foram, assim, muito acolhedores. Nenhum curso tem esses workshops, a gente teve adoção online e pode parecer estranho de primeira, mas tem famílias dentro da minha faculdade. Eu sou da família do sabão em pó. Então, não ri, tem piores. Tem, tipo, família das frutas, tem família das doenças. Meu Deus! Caramba.
É tipo a arte, que é a artrite, o pai da arte, a poliomielite, que é a polio. Depois tem o peste, a gripe, e eles são chamados só por esses nomes. E quando eu cheguei lá, eu comecei a conversar com o pessoal e aí eu fui adotada. E qualquer coisa que eu preciso, eu peço e eles compartilham provas antigas, falam que eles sabem, e isso ajuda muito esse acolhimento que a gente recebeu. Então, mesmo estando distantes, eu vi que a união dos alunos da fisioterapia USP, assim, ela é muito forte. E é assim, você sente isso. As pessoas estão lá, se você perguntar nos grupos, todo mundo que sabe vai respondendo. Então, façam USP se vocês puderem. Eu vou fazer propaganda da minha faculdade. Bom, você então que. Vamos dar um pouquinho o foco de vestibular, falar um pouco sobre a faculdade em si. O que você diria para as pessoas, tipo, que começaram a faculdade agora em pandemia? Tipo, realmente muito complicado você começar a faculdade de pandemia. E para pessoas que estão meio perdidas ainda, que acabaram de começar a faculdade, viu um monte de sistema que você tem que aprender a mexer e você não sabe ainda. Eu não tô dando indireta para ninguém, não é para mim que eu tô falando isso. Mas o que você falaria de dica para esse tipo de pessoa, para elas conseguirem se adaptar mais rápido a esse ambiente virtual de faculdade? Porque, querendo ou não, Júlia, me é um ajuda. tipo. Júlia, me ajuda. É muito diferente do médio. Eu tenho certeza que você está tirando tudo de letra, Bruno. Ah, não. Como que você. O que você falaria para essas pessoas? Igual eu falei, eu tenho a minha mãe da faculdade, que é a Surf, do Sabão em Pó Surf, e ela, assim, qualquer dúvida que eu tenho, ela vem, eu pergunto, você sabe? E aí ela vai lá e me ajuda, e se ela não sabe, ela pede para a minha avó, esse pessoal que é mais velho que ela. E é assim que eu vou se adaptando. Você também pode conversar com seus colegas de classe, ver o que eles acham, mas eu acho que o meu namorado também tem muito isso. Ter contato com os veteranos, porque eles sabem mais do que a gente, geralmente. Então, ter contato com esse pessoal, eles vão saber mais como te ajudar ou te indicar o que fazer, com quem conversar. Eu acho que seria essa, mas dentro da pandemia é uma coisa muito nova também. Ah, sim. Então, não tem uma coisa que o pessoal talvez saiba com certeza, porque cada hora tá mudando. Não teve gente que passou por isso antes, até porque, é um fenômeno atípico, ninguém nunca passou por isso antes, então ninguém tem vivência de falar que, você faz isso aqui que vai dar certo. Não, ninguém sabe se vai dar certo, a gente tá tudo no chute. Que é tudo um momento muito novo, esse negócio de pandemia. Principalmente, tipo, é que eu não acho que. Teve pandemias até recentes anteriormente, só que nenhuma foi nesse estado que chegou essa daqui. Que teve quarentena e tal. Sim, sim. E com certeza é um momento ativo para todo mundo. E sobre a pandemia, quando a gente fala de pandemia, a gente fala de ensino à distância, a gente fala de ensino virtual. Voltando ao assunto de estudar para vestibular. EAD. EAD. Coisa maravilhosa. A dor de cabeça bate só de ouvir a palavra EAD. A palavra já dá uma dor. Foi a sua jornada de fazer um terceiro ano EAD, Júlio? Porque, tipo assim, tem pessoas que cada um tem sua rotina de EAD. Tem gente que chega, pega o celular, assiste na cama a aula, assiste de qualquer jeito. Tem gente que tem toda uma rotina como se fosse para a escola, senta e assiste a aula. Tem gente que não assiste a aula, assiste a aula gravada só e faz exercício depois para revisar a aula. Esse sou eu. Bravo. E como que foi a sua rotina de EAD? Como que você fez quando estava tendo ensino à distância na nossa escola lá? Bem, principalmente para a gente que era aluno do terceiro colegial, foi um pouco frustrante, assim. Você não tá com seus amigos no último ano. Eu enfrentei bem isso até, mas eu vi que muitas pessoas ficaram muito tristes, assim, choraram, perderam a viagem que iam fazer. Eu não ia participar, mas eu sinto pelas pessoas que perderam. E isso foi uma parte muito complicada, mas eu estudava normal, assim, eu pegava
Acordava cedo, fazia minha rotina matinal, ia assistir a aula. Se eu não conseguisse pegar, eu voltava a assistir depois. Então acontecia muito com biologia, porque ele passava muito rápido, muita coisa, e era complicado anotar tudo. Agora na faculdade é tudo desse jeito, porque é só biologia. Não, o meu professor parece uma máquina falando. Ele, tipo, O da faculdade ou do ensino médio? os dois. Mas o da Porque do ensino médio faculdade, eu conheço. nossa, o da faculdade era pior do que o Marcelo, falando assim, rápido, muita coisa ao mesmo tempo. Aqui para dar Mas, contexto, antes de ser, só te interrompendo rapidinho, para dar contexto, o Marcelo, nosso professor, ex-professor de biologia do Objetivo, professor muito bom, o cara ele tem um conhecimento enorme, mas o cara era uma máquina, ele chegava de manhã, não importa o horário que fosse, ele estava sempre ligado a 220, dava a aula dele, falava tudo, falava um monte de coisa, dava um monte de detalhe a mais. E para mim, que eu tenho muita dificuldade em biologia para pegar as coisas, foi muito difícil pegar. Já era difícil pegar a aula dele presencial, ainda mais EAD, que tem até os problemas de internet, tem a questão de estar na frente do computador. Foi difícil, mas o cara é bom mesmo. Pode continuar, desculpa te interromper. acho, é bom contextualizar. Mas o Marcelo, ele passa uma coisa tão aprofundada que eu juro, a imagem que a professora de citologia colocou no slide era igualzinha a que ele tinha colocado. E, tipo, a explicação não tinha muita coisa nova, porque ele passou muito aprofundado. A sua mãe, Bruno, falou que tem gente que vê aula de pijama. E eu vejo aula de pijama muito. Eu vejo sentado assim, já anotando, mas o pijama é meu novo uniforme no EAD. A minha mãe, coitada, ela vive implicando comigo, porque eu fico de pijama, porque o Bruno sabe, eu sinto muito, muito calor. E um fresquinho, gostoso, assim, confortável. Mas talvez seria legal eu colocar uma roupa assim, normal, pra ter mais um ânimo. Eu não sei Mas nem enfim, mais perdão, eu não sei nem mais o que é pijama, nem roupa normal. Você misturou tudo, né? Tudo. Antes tinha um cronômetro, né? Era roupa de sair, Sim. aí a roupa de sair, conforme o tempo virava roupa de ficar em casa, Sim. aí depois o tempo virava pijama. Hoje é tudo Acabou, pijama. agora tudo pijama, é isso aí. Eu usava roupa de sair pra assistir aula online e ficava tipo, mas isso aqui não era pra eu sair? Ah, não vou sair, então tá bom. Vai ser isso aqui mesmo. a calça jeans acha que eu aposentei. Mas pra ir no mercado eu coloco as melhores roupas que eu tenho, os acessórios, assim, aliás, eu coloquei todos os meus acessórios pra fazer a live, porque a gente não tá tendo muita oportunidade de usar. Assim. Enfim, mas a gente tava falando sobre ver a aula EAD. Sim. E eu particularmente fui uma pessoa que se adaptou. Eu me adaptei muito bem com o EAD, assim. Mas várias vezes foi difícil, porque você tinha que acordar cedinho, levantar da sua cama e sentar na mesa na frente da cama, assim. E aí que entra a disciplina. Claro que nem sempre dava certo, às vezes eu perdi a hora, às vezes eu optei por dormir para eu conseguir ter um melhor desempenho depois. E uma coisa boa, tem a aula gravadinha, você pode ir pausando, você pode aumentar a velocidade. E isso foi muito bom. Acho que foi uma coisa que eu mais gostei no EAD, é a aula tá lá, do jeito que o professor falou. Não tem como você perder uma coisa, sabe? E questão de organização, assim, da sua mesa em si? Você deixa ela bem organizadinha? Um adendo nisso. A Julinha, outro dia, mandou uma foto da mesa dela. E a descrição era assim: se a mesa não estiver bagunçada, o estudo está incompleto. Ai. E olha, eu dei uma olhada naquela mesa, eu olhei para minha mesa e falei: caramba, minha mesa está organizada. Será que eu estou estudando mal ou será que eu sou apenas uma pessoa organizada? Ai, depende de pessoa para pessoa. Mas para mim o estudo rendeu quando tem um caderno ali, outro aqui, post-it jogado, a minha agenda lá no meio. Quando eu passei no vestibular, eu postei uma foto da minha mesa bagunçada, com um copo, bolacha, um paninho que eu tinha usado para limpar a tela do computador, essas coisas. E é uma característica meio ruim minha de deixar as coisas meio bagunçadas, mas
Eu não sou extremamente bagunçada. Mais ou menos. Não muito, assim. Só de pouquinho. Você pode ser desorganizada com os objetos e você é organizada com a sua vida, né? E você é muito organizada com a sua vida. Eu tô me Eu sentindo, acho que é isso. Eu me senti um pouco. eu tô me sentindo meio mal por causa que a minha mesa tá muito desorganizada agora. Exatamente agora. Não, o problema é que nem eu, que eu tô com a mesa desorganizada e a vida desorganizada. Mas, Ai, que dó. Ai, mas mudando um pouco de assunto, atrás de você tem bastante livro, me chama um pouco a atenção. Você teria alguma recomendação pro pessoal aí? O mais grosso, é sério? Bom. Que felicidade! gente, esse foi um dos melhores livros que eu já li. Vocês já devem ter ouvido, Conde de Monte Cristo. Ouvi. É muito bom. Esse autor, Alexandre Dumas, escreveu Robin Hood, Os Três Mosqueteiros, Máscara de Ferro. Então, Nossa. ele é um autor muito, muito bom. E essa seria a minha indicação, caso alguém tenha uma disponibilidade para leitura maior. É sobre o que o livro em si? Depois eu falo de outro, que mudou um pouco a minha vida. Conde de Monte Cristo. Eu vou dar uma introdução das primeiras 150 páginas. Ele tem 1.300. E o meu namorado tá rindo, mas ele leu inteiro. É assim, tem um garoto chamado Edmond Dantès, e ele tem uma vida promissora, simples, mas promissora. Tem uma noiva, ele, assim, vai ser promovido, e tem várias pessoas, no caso 3, que estavam cercando a vida dele de formas diferentes. Um também era funcionário do navio que ele trabalhava, e ele viu que Edmond Dantès, ele pegou uma carta de Napoleão a pedido do capitão que tinha acabado de morrer. Foi o último pedido do capitão. E naquela época, no contexto da época que Napoleão governou, aí teve uma pausa e depois ele voltou por 100 dias, estava nesse meio. Então, todo mundo que era, assim, apoiava Napoleão estava sendo perseguido. E tinha um garoto que gostava da noiva de Edmond Dantès. Então, e aí, tinha um juiz que a carta que o Edmond Dantès tinha era endereçada ao pai dele. Então, eles 3, de formas diferentes, prejudicaram o Edmond Dantès. Um mostrando a carta, o outro apoiando, e o juiz que condenou Edmond Dantès, porque Edmond Dantès tinha visto o nome do pai dele. Então, ele é preso e ele fica na cadeia por muitos anos. E se eu tô falando até a página 150, o que será que acontece? Será que ele é libertado? E não sei quanto. Quando ele é liberto, o que acontece? Será que ele consegue se vingar? Quem é Conde de Monte Cristo? Será que é o protagonista Edmond Dantès, que deu a volta por cima de alguma forma? Veja no próximo episódio. Gente, não dá vontade, dá uma curiosidadezinha, Dá uma curiosidade. pelo menos. Dá um pouco de desânimo por causa do tamanho do livro, mas isso aí... Não, eu me sinto assim, ó, dá uma curiosidade muito, muito grande. Olha o tamanho do livro. Eu falo, mas tem um audiobook, gente, pra que eu vou ler? Não, Espera, meu namorado quer dar um recado. Gente, leiam esse livro. Eu quase chorei só de ouvir ela falando dele de novo. Caramba! Saudades, eu tô quase ouvindo, lendo ele agora. Pelo visto, então 3.000 pessoas no livro morrem, assim. Vou pensar no seu caso. Não, ele tá chorando de emoção de lembrar da história, Arthurzinho. Não é tipo Game of Thrones, então, que todo episódio tem alguém morrendo. Eu não sei Game of Thrones. Não. Aliás, eu acho que eu dei Game of Thrones pro Bruno há muitos anos atrás. E agora que eu penso, que eu sei o conteúdo, acho que era um pouco inapropriado para a idade. Um pouco inapropriado e... Nossa, que livro difícil de ler, Júlia. A princípio, quando eu peguei aquele livro, eu fiquei super animado, sabe? Nossa, é o livro do seriado que todo mundo fala. Eu comecei a ler, a fonte era pequena e ocupava quase a página inteira. É difícil você ler livro assim. Aí, bom. E eu comecei a ler uma linguagem difícil. Eu acho que eu li tipo 1 ou 2 capítulos e depois eu desisti a princípio. Mas possivelmente eu posso um dia pegar de novo aquele livro e tentar ler de novo. Faz muitos anos, né? Talvez agora você tenha evoluído.
Mas qual que era o livro que você falou que mudou sua vida, que você ia falar? Pera, só mais um minutinho. A sua mãe mandou uma pergunta. Sua mãe é muito participativa. Júlia, sei que você gosta muito de ler. Como conseguiu conciliar os estudos para o vestibular com a leitura de romances? Como eu falei, eu sou uma pessoa meio organizada. Então eu tenho a minha rotina. Até hoje eu leio bastante. Aliás, acabei hoje, 1984. E, meu Deus, vocês precisam ler esse livro também. E eu tinha o horário da leitura. Às vezes, ele era de manhã, se eu não me engano. Então eu acordava, lia, meditava, assim, e depois, se desse tempo, estudava e ia para aula. Então, como a nossa aula começava às 8, dava tempo de fazer isso. Então, ter o meu horáriozinho que eu falava, não, agora eu vou ler. E eu continuo com isso até hoje. E é um momento que eu tiro para lazer mesmo, porque eu gosto de ler. Então, se vocês preferem, tipo, eu gosto de jogar videogame, não sei, outro hobby. Você pega e fala, não, vou jogar 1 hora agora, vai ser o meu lazer. Então, para mim, a leitura é isso, sabe? Eu queria ter esse hábito de leitura. Não um hábito. Eu não gosto de falar hábito de leitura porque você leitura sempre foi um entretenimento. Ela surgiu antes dos livros. Não, leitura surgiu antes. Surgiu antes dos filmes, dos teatros. E sempre foi uma forma de entretenimento. Eu queria pegar... hoje eu quero me divertir, eu vou ler um livro. Eu não tenho isso, sabe? Eu gosto, sabe, assistir filme, assistir série, eu sou o cara mais simples. Mas só que um negócio que eu percebi é que nesse livro aí que você falou, esse primeiro, foi o mesmo autor de O Hobbit, como é que é? Robin Hood. Robin Hood, nossa, então eu errei. É que eu ia falar que era... Então eu pensei que ele fosse um autor que construísse universos, né? Que ele construísse um universo em que a narrativa dele ia ser descrita, né? Que nem no Hobbit, como Star Wars mesmo. Senhor dos Anéis também. Sim, Senhor dos Anéis. Não, Mas mas... se você... desculpa, gente, eu tô realmente muito apertado, eu preciso ir no banheiro de novo. Tudo bem. De novo, eu já volto rapidinho. Tá certo. Mas qual que era aquele segundo livro que você ia falar, que mudou sua vida? Tudo bem. Deixa eu achar. Perdão. Só mais uma pergunta do Evandro Morita. Júlia, como você consegue conciliar leitura de notícias, atualidade, com tanto de estudo e leitura de romances? Tudo bem, então eu vou falar isso primeiro. Bem, antes na escola, ainda na aula presencial, aliás, a tia da biblioteca e a gente tinha uma relação muito legal. E eu ia nos recreios, aliás, eu fiquei até amiga de um menino que fazia a mesma coisa, e ficava lendo jornal lá. Então era uma coisa, assim, legal. Outra coisa só que depois na pandemia, ficou um pouco, assim, defasado isso. E eu acho que seria uma coisa que eu precisava melhorar. Ainda na época de vestibular, a minha leitura de notícias era colada com a redação. Eu lia o tema de redação e procurava algum tema na atualidade que casasse com isso. Mas eu vou ter que falar pro tio Evandro, que foi um negócio que ficou meio de fora, porque eu nem, assim, priorizei a leitura de notícias, principalmente depois que a gente entrou em quarentena. Foi até um erro. Qual que foi isso? Eu perdi essa parte. Não, é questão de leitura de notícias atuais, conciliação com leitura de Sim. romance e tal. Eu acho que questão de, principalmente quando você está prestando vestibular, eu acho que deveria ser algo importante, né? Ler a atualidade, porque tem a questão de atualidade está sempre caindo, principalmente no Enem, né? Inclusive, se eu não me engano, teve um vestibular que cobrou uma questão sobre Among Us, não sei, eu acho que... Nossa. Teve um ano que o Enem cobrou sobre Minecraft. É questão de atualidade, independente tipo, de seriedade ou não, sabe, o hype, o momento. É que a questão de atualidades também, principalmente em redação, né? É muito cobrado. Exatamente. Tipo, Mas uma coisa... o vestibular que eu prestei lá no Maringá e
Maringá cobrou sobre uma questão de racismo, que é uma questão muito atual, e Londrina cobrou sobre o Covid, a pandemia. Então, tipo, foram dois temas de redação, tipo, bem atual. E a coisa que se você tiver lendo notícias, manter uma de notícias, você vai escrever bem, senão você vai escrever aquele negócio arroz com feijão, sabe? Uhum. Você tem que ter um diferencial nessas coisas. Sim. Mas uma coisa que eu fiz antes da fase final dos vestibulares, eu mandei mensagem para o nosso professor de geografia, Erivan, e falei, professor, quais você acha que serão temas da atualidade que vão ser cobrados? Aí ele me mandou uma lista, tipo, ele foi mandando áudio, aí eu fui digitando tudo, de uns, assim, 24 temas variados, tanto sobre o Covid como os conflitos que estão acontecendo. E eu pesquisei, então foi a forma meio, assim, de última hora que eu fui atrás de atualidade, mas foi realmente uma coisa que eu deixei a desejar. Afinal, ele acertou algum desses temas? Não muito, principalmente no Enem, que foi uma prova que me surpreendeu bastante. Sobre esse que você falou que você mandou mensagem pro professor Ivan. Aliás, inclusive, grande professor, quem está assistindo, se quiser, tiver interesse de conhecer ele, tem um canal Guerreiro da Educação lá no YouTube, ele posta vídeos frequentemente sobre atualidades, geografia, história, o cara é bom mesmo. Como que você falaria pro pessoal, como que você mantinha, como que era o seu relacionamento com os professores do ensino médio? Você conversava bastante com eles? Como que você tirava as dúvidas, especialmente nessa questão de EAD, sabe? É uma pergunta legal. Agora que eu estou na faculdade, eu vejo que eu deveria ter sido uma aluna mais participativa no EAD com os professores, porque agora eu vejo tipo, quão complicado é para eles falarem sozinhos, muitas vezes, assim, o pessoal não está prestando muita atenção. E acho que eu devia ter melhorado o meu relacionamento aí, de não ter vergonha de falar e errar, mas como eu era uma pessoa mais tímida do que eu me julgo agora para falar com a tela, mas eu sempre mandava coisa no particular. Geralmente, sem ser em AD mesmo, eu tinha minha agenda com as minhas dúvidas e perguntava. Então eu anotava do mesmo jeito e mandava no WhatsApp. Uma coisa muito legal também é que o nosso professor de literatura, que é incrível, o Pina, ele é doutorado pela Unesp em literatura, ele abria a sala meia hora antes. Então, de sexta-feira, eu chegava meia hora antes, porque eu sabia que ele ia estar lá, e eu fazia perguntas sobre as obras, tipo, que estavam sendo exigidas pela FUVEST, ele fazia uma avaliação. Aliás, quando eu terminei Conde de Monte Cristo, eu fui perguntar se ele tinha lido, ele tinha, só que fazia muito tempo que ele não sabia falar com muita propriedade. Porque a gente esquece com o tempo, ele falou que ele tinha a minha idade quando ele leu. Mas... Nossa. Mas E o Pino é bem, assim, bem de idade já, né? ele deve ter uns 50 e poucos anos, não sei. Mas enfim. Sobre o livro, Julinha, acabou que... Eu vou procurar aqui. Ele tá na letra G. Nossa, tá organizado segundo o Por alfabeto. letra. Julinha tem a própria biblioteca. Dá pra fazer um muro alto com esses... É T. George Temel, cadê? A questão dos professores na aula online, a gente tem sempre que imaginar que eles também são pessoas, né? Que eles também estão passando exatamente pelo que a gente está passando. E cada um tem suas dificuldades, né? Sim, inclusive só os que a vergonha mesmo impede a gente de sim. se expressar. Eu consegui achar. E como eu falei, eu tinha uma relação muito legal com a tia da biblioteca. Então eu sabia achar os livros na biblioteca e aí eu resolvi implantar isso na minha casa. Então eles estão organizados por ordem alfabética do sobrenome do autor. Aliás, uma vez no final de semana, eu e meu namorado tiramos todos e colocamos em ordem alfabética. Menos ali em cima, que é algumas coleções e livros da minha religião, que é o Espiritismo. Enfim, esse livro aqui, Produtividade para Quem Quer Tempo, do Jerônimo Telme. Eu tava indo no G, mas é no sobrenome, Telme. E, assim, eu grifei várias coisas, anotei. E esse livro, eu
o li quando eu estava numa fase muito difícil. E ele me ajudou com até lidar com a minha autocobrança. Ele fala que a gente nunca vai acabar de fazer tudo que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que ter isso em mente. E fazer as coisas que tem que ser feitas, dar o nosso melhor, mas ter o descanso. Ele também fala, se fosse fácil, todo mundo faria, o que é muito legal. E ele tem uma atividade muito legal. Acho que eu nem vou falar, caso alguém tenha interesse. Esse livro foi R$ 20. Ele foi muito baratinho. E pelo conteúdo dele. É uma atividade, assim, que foi muito legal. E ele me ajudou a estipular metas para minha vida. Porque quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então é importante você ter as metas para você não ficar que nem uma barata tonta indo por qualquer caminho. Aliás, a minha mãe está lendo. Se ela estiver assistindo, mãe, tem que acabar de ler. Porque é muito bom. Eu acho que eu não vou falar mais sobre as atividades, assim, porque é uma coisa que, quando eu comecei a fazer essa atividade, eu fiquei emocionada mesmo, porque ele coloca a gente no ambiente muito legal. Então, se vocês puderem ler esse livro, ele é super curtinho, super rápido de ler. Ele tem algumas atividades que você anota, não sei se dá para ver, e é bem legal. E ele coloca meta, realização pessoal, profissional, financeira e um equilíbrio, que é você ter sempre algo que te dê motivo para viver, para você aproveitar também a sua vida e não ficar só atrás das suas metas, apesar que elas são muito importantes. Pelo que eu percebi, ele aborda bastante o tema de que se a gente fosse tentar fazer tudo que a gente planeja, a gente não ia conseguir fazer nada. Até porque a gente planeja muita coisa o tempo todo. O ponto principal desse livro é a produtividade, que é você produzir mais em menos tempo. Então é justamente você tentar se organizar e dar dicas assim para você melhorar mesmo e produzir mais em menos tempo e ter uma qualidade de vida melhor. E eu gostei muito. E espero que, assim, não adianta você ler e não colocar em prática, mas eu acho que vocês vão gostar também, se vocês algum dia tiverem a oportunidade de ler. Você tá insinuando que eu não vou colocar em prática? Eu nunca disse isso. Mas se a carapuça, sério? Nossa, esse negócio de produtividade é realmente muito complicado, né? Tipo assim, meio que voltando ao assunto do EAD, produtividade e EAD é um negócio que meio que, pra mim, não combinou, não. Sim, foi totalmente o contrário, né? Para a maioria das pessoas, realmente, eu incluído, é muito difícil conseguir ser produtivo. Eu já não era muito produtivo antes do EAD, aí começou a ter EAD, ficou pior. Mas eu achei interessante, talvez eu tente ler esse livro, assim, como é que produtividade em menos tempo? Produtividade para quem quer tempo. Para quem quer tempo? Isso, do Jerônimo Telmer. Entendi. Fica aí a dica, né, para os espectadores. Um perfil aqui que chama Tabon413 mandou o link do canal do... É o João Pedro. Sim. Mandou o link do... Relírio da Educação? É do professor, do canal do professor Erivan, que foi citado. Aí pra quem quiser entrar. Sim. É um canal muito bom, gente, para quem tiver, não só para quem tiver pressão do vestibular, para todo mundo em geral, porque ele posta vídeos sobre atualidades. Ele bota de uma maneira, tipo, a explicação dele é fantástica. Ele explica muito em pouco tempo. Sim. É um cara, ele é bem bruto, assim, mas acho que esse na verdade é uma das qualidades dele. Julinha, nessa pandemia agora aí que tá tendo, junto, né, com esse negócio de vestibular, você tendo que estudar bastante, você se cobrando bastante, você disse que conseguiu tirar algum tempo para lazer, né, para passar o tempo mesmo. Você citou a leitura, né, como um bom passatempo. Mas, assim, você tinha alguma outra coisa que você fazia bastante, que além de ajudar o seu psicológico, conseguia te animar, te ajudar no lazer? Coisas que você faz no seu tempo livre, entretenimento em geral.
Eu gosto muito de ver séries durante o almoço. Eu vi The Big Bang Theory inteira, estou revendo. Vi How I Met Your Mother 3 vezes, Modern Family, tô na terceira vez também. Então, eu gosto muito dessas séries de humor curtinhas, assim. Elas são boas para praticar o inglês, então eu vejo sem a legenda em inglês, o que ajuda você a não perder o contato com a língua. Além disso, eu comecei a aprender o francês. O meu namorado me chamou para eu começar a aprender junto com ele. E aí, todos os dias eu tiro meia hora para eu fazer o aplicativo Duolingo. E eu juro, é muito bom. Faz 251 dias exatamente 254 dias exatamente que eu estou fazendo Duolingo seguido. Então, mas é claro que tipo, tem dia que, final de semana, por exemplo, sábado e domingo, eu só vou lá, entro, faço uma lição para não perder a continuidade. Mas assim, a minha família geralmente vê eu fazendo o Duolingo. Eu faço aula de piano também, ensaio meia hora por dia. Agora eu diminui um pouquinho, mas geralmente, principalmente no colegial, meia hora por dia. Eu tinha aula no final de semana, tinha leitura. No colegial eu fazia atividade física 3 vezes por dia. Fazia online na minha casa. Agora que eu comecei a fazer na casa do moço que eu treino. E estou correndo também. Além disso, eu passo tempo com meu namorado no final de semana. Eu fazia inglês também, assim, mas não é tempo livre. Eu tenho a impressão que eu estou esquecendo alguma coisa, mas não tenho Eventualmente certeza. você vai acabar lembrando. Que você estava falando de que você está começando a aprender uma língua nova, eu acho isso muito legal. Eu, particularmente, adoro essa parte de línguas, tudo. E sobre isso de aprender uma coisa nova na pandemia, como que você acha que você acha, o que você recomendaria para as pessoas aprenderem na pandemia? Tipo, fazer uma coisa diferente, você acha isso legal? Até para ocupar mais o tempo, a pessoa conseguindo fazer alguma coisa de certa maneira útil, que vai ajudar ela mais para frente. Então, eu acredito que a gente ganhou muito tempo no EAD. Tempo que a gente usava para se locomover, ou tempo que a gente usava, assim, você perdia conversando com alguém no caminho, essas coisas. Eu acho que cada um tem uma coisa particular que vai gostar. A minha mãe gosta de fazer decoraçãozinha de flor. O meu irmão, ele gosta de jogar Rocket League. O meu pai joga tênis. E eu faço as coisas que eu já citei. Então, cada um tem que se, assim, redescobrir. E eu recomendaria fazer uma atividade física. Porque não só ajuda com a sua autoestima, eu juro. Eu acho que a minha autoestima melhorou muito depois que eu comecei a fazer atividade física. Porque eu senti, assim, que o meu corpo estava evoluindo, melhorando junto. Mas porque a gente está numa época de pandemia. E isso ajuda para que o nosso corpo se fortaleça se a gente tiver, né, a Covid. Ah, sim. Duas coisas. A primeira, por exemplo, você falou de autoestima. Autoestima que agora está se tornando um tema muito comentado, porque na quarentena as pessoas estão ficando muito tempo em casa, acabam comendo mais, pode, durante um tempo, atrapalhar a autoestima das pessoas. Isso acaba, às vezes, gerando alguns transtornos, como ansiedade. Assim, Julinha, eu sei que você deu uma boa comentada sobre isso, mas, assim, em geral, o que você conseguiu fazer para esquivar desse tipo de transtorno na pandemia, na quarentena? Bem, a autoestima está muito mais relacionada com você internamente do que externamente. Então, e também aquilo que eu falei, acho que no começo, de você se comparar com as outras pessoas. A gente tá no mundo das redes sociais em que a gente realmente não sabe os lados ruins das pessoas. O que eles estão mostrando lá é a melhor parte deles. Geralmente eu não tô do jeito que eu tô agora, com o meu cabelo lavadinho, com maquiagem, batom. E isso é muito normal, as pessoas querem mostrar a melhor parte delas. E sobre você se esquivar disso é você estar bem consigo mesmo, você tentar olhar pra você e falar, não, eu sou muito top, sabe? Falar que você é legal. Às vezes você pode não concordar com isso, mas se você falar isso, você vai internalizando também.
E fazer algo para melhorar também. Se você fala, não, eu acho que eu poderia ganhar mais músculos, vai atrás disso. Se você falar, eu acho que o meu cabelo não tá legal, tenta arrumar alguma coisa para você que você possa fazer, mas também buscar se aceitar do jeito que você é. Então, você pode ir atrás, melhorando, mas também você tem que ver que você é você. E geralmente a gente valoriza muito o que tá fora, mas ver o que tá dentro também é importante. Tem muita gente que não tem muito amor próprio, mas por se sentir. Por achar que ela tá sendo exibida, digamos assim. Tipo, eu vou me achar melhor, eu vou me achar uma pessoa boa, quer dizer que eu tô me achando melhor que os outros. Também não é assim. Bom, a segunda coisa, já mudando até que bastante de assunto, eu lembrei que você comentou sobre o piano como um dos seus meios de lazer. Eu lembrei de uma história aqui, teve um dia que você teve uma apresentação de piano. Eu sei que nesse dia, Julinho, você me ligou e falou, Arthurzinho, você tem que vir na minha apresentação de piano. Eu desci o pontilhão voando. Eu cheguei suado, morto, assim, pingando. Eu fui ver sua apresentação ainda. E a gente saiu depois, foi pra praça. E aí, né, todo esse rolê, essa coisa divertida que a gente teve ali naquele momento. Assim, depois da pandemia, o que você tem alguma, assim, alguma coisa que você quer fazer muito? Um rolê desses? Uma apresentação nova? O que você espera para depois da pandemia, assim? Essa definitivamente não era a pergunta que eu achei que os seus comentários estavam guiando, mas eu lembro, nossa, a apresentação que o Arthurzinho chegou, gente, eu juro, ele tava desmontado, assim, escorrendo, e eu ia tocar uma peça, Fúria Elise, de Beethoven sozinha, por isso que eu tava super animada, e aí ele chegou, tava todo mundo sentado, aí ele falou, Julinha, você já foi? Aí eu falei, já. Nossa, eu me senti tão derrotado. Depois nesse a gente conheceu o Lucas, né? É verdade. Foi muito bom esse Você dia. conheceu o Lucas, o Ed Júnior, o Zé. Mas enfim, uma coisa que eu quero fazer depois da pandemia, eu acho que eu quero passar batom todos os dias, porque não tá podendo, mas eu não sei bem um passeio. Eu não criei tantas expectativas para isso, mas talvez só ir no cinema com os meus amigos e namorado. Coisas assim, simples que a gente perdeu a liberdade de fazer, por um bem maior, claro. Voltar àquela rotina comum, né? Uma coisa que todo mundo sente falta, né? Como que você tá lidando com isso, Júlia, de estar distante dos seus amigos, sabe? Tipo, eu particularmente, eu sinto muita falta de poder estar saindo com vocês aí, estar na rua, ficar andando na praça, ficar até tarde. Eram coisas muito divertidas que, de repente, a gente ficou sem, sabe? Sem poder reunir na casa dos outros, sem poder sair. E tudo que a gente tá tendo é esse contato online com os amigos. Como é que você tá lidando com isso? Você tá tendo bastante contato com os amigos? Você tá conversando? Sei lá, como que você tá mantendo isso? Se você tá mantendo, claro. Assim, é uma coisa que eu achei que pode ter ficado um pouco mais distante, porque os meus amigos da escola, você, o Ângelo, assim, o nosso contato era no dia a dia com o Ângelo, cutucando a gente e tá junto nos tempos livres, mas o contato online é bem legal também, a gente joga Gartic Phone juntos, a gente pode, sei lá, vocês assistiram o filme do Faustão recentemente, eu só dei uma olhada. Bom. E a gente tem que se conformar, assim, com o que a gente pode fazer por enquanto. E quando voltar, pensar, tipo, nossa, por uma época eu não pude fazer isso. Isso é muito legal, vamos valorizar. Esse negócio aí que você acabou de comentar, só fazendo um comentário pro pessoal aqui, o filme do Faustão, gente. É a melhor coisa que você faz nessa quarentena. Pega seus amigos, entra numa chamada e assiste um filme ruim junto com eles. É a melhor coisa que você faz, é divertido. E... Até sem chamada, quando puder pessoalmente. Sim. É esse filme que ele fala, você destruiu o meu. Esse mesmo. É muito bom, cara. É maravilhoso. Então, gente, o
queria estragar a diversão de vocês aqui, que já deu 1 hora de live já. E Tem algum não comentário sei- aí pra nós? Deixa eu ver. Acho que Comenta aí, gente, que vocês querem saber, fazer mais se vocês têm perguntas. alguma pergunta, agora que. Às vezes demora um pouquinho, porque tem um certo delay, eu acho, Sim, é o delay entre o que a da- gente tá falando. E você quer fazer alguma pergunta? Não? Julinha, eu imagino que você tenha vindo para essa live com algumas expectativas de alguns assuntos que a gente poderia abordar. Se você quiser entrar nisso também, gente, Nossa, Você tem algum assunto que você queria muito comentar e a gente acabou não abordando? pra falar a verdade, eu não tinha ideia. De verdade. Eu até perguntei quando a gente ia começar, gente, que vocês vão me perguntar, porque eu não sabia. E, assim, eu acho que seria mais ou menos isso, porque é uma área que eu gosto de falar e eu acho que eu me desenvolvi muito com o passar dos anos, que foi o estudo, a organização, esse tipo de coisa, assim. Acho que seria sobre isso, então acho que deu tudo certo, dentro uma do coisa que eu que, esperava. uma coisa que aconteceu bastante nessa live aqui é a gente, eu, o Marcos e o Arthur, praticamente consultando sobre a vida com a Júlia. E um negócio que sempre aconteceu desde bastante tempo atrás, que a Júlia era meio que a mãe do grupo, sabe? Ela que tava cuidando de todo mundo, tava sempre ajudando a gente, dando bronca quando precisava. É uma coisa que eu sempre achei muito legal em vocês, isso aí. Ai, alguém Não, tem que tanto que- puxar a orelha de alguém, né? Sério, se não fosse por você estar no nosso grupo e puxando a nossa orelha quando precisa, eu acho que tanto eu como nossos amigos, o João, o Ângelo, a gente já tá mais fora da linha hoje. Ai, mas Tá de largado verdade, no mundo. ajudar, principalmente o João Pedro, ele foi uma pessoa que me acompanhou muito nos estudos, assim, durante o primeiro e segundo colegial. No terceiro a gente teve que dar uma distanciada, mas estudar com o João Pedro me ajudava muito. Eu falava isso pra ele. Eu tô te ajudando a estudar, principalmente pra qualquer matéria, a gente estudava pra tudo. Mas ajudar o João Pedro fazia com que eu fixasse muito melhor a matéria e a gente dava muita risada, porque o João Pedro, ele às vezes, ele é meio doidinho, assim. O peculiar. É, Julinha, olha. Me acabou, que acabou a bateria do celular, você me perdoa aqui. Ah, tudo bem. Ó, tem uma pergunta que eu fiquei surpresa, que eu acho que é da Natália Nakai. Júlia, você tinha o hábito de fazer revisões durante a trajetória de vestibulanda? Como você se organizava em relação a isso? É uma coisa muito legal. É assim, revisar é muito importante, porque a gente perde muitos detalhes importantes. Então, na época de férias, até eu ia estudar com o Shinji na escola pra gente revisar as coisas e, assim, ler as suas anotações. Principalmente em história, você traçar uma linha do tempo na sua cabeça e falar, disso eu lembro, isso eu não lembro. Agora, na matéria de exatas, assim, eles davam a aula, eu estudava no dia, e se eu tivesse dificuldade eu continuava estudando, e deixava um pouquinho de lado até quando perto da prova eu voltava a revisar. Mas principalmente exatas para mim era muito difícil revisar. Agora, geografia dava sempre para estar voltando, porque um assunto puxa o outro. Gramática, principalmente, quando você aprende uma coisa em gramática, você vai estar sempre voltando naquilo. Então, e ter, assim, o meu guarda-roupa, ele tinha um monte de coisa anotada que me ajudava a lembrar as coisas que eu tinha dificuldade. Esse negócio de revisar antes do vestibular, eu até quero aproveitar esse gancho e fazer uma pergunta pra você. Véspera de vestibular. Tem muitas pessoas que fazem diferente uma da outra. Tem gente que pega e quer estudar na véspera do vestibular. Tem gente que pega e revisa as matérias, alguns tópicos. Tem gente que não faz nada. Tem gente que pega esse dia para tirar uma folga antes, para poder chegar com a cabeça 100%. Como que você reagia nesse ponto? Bem, antes do vestibular, eu acho que é melhor você descansar, porque você pode ter a sorte de estudar uma coisa na véspera que vai cair, isso pode te salvar.
Mas eu não tive experiências muito positivas com estudos na véspera de vestibular, porque eu fiquei muito ansiosa, porque eu estava preocupada em estudar. Então, assim, relaxar, porque você provavelmente não vai pegar uma coisa que vai cair. A chance disso é tipo mínima, porque é um ano, anos de estudo para um momento assim. Então, às vezes, para mim, essa é a minha opinião. Se você achar que sim, não, eu vou revisar porque essa matéria é muito importante, eu acho que ela vai cair, você tem que fazer o que você achar melhor. Mas a minha opinião é que você já fez a maior parte. Agora é só tipo, tá descansado, tá com assim, a mente tranquila e fazer. Entendi. Agora é correr pro abraço, né? Como diz. Teve um comentário aqui do João. Falou, eu só passei por sua causa, muito obrigado. O comentário da Luzia Assunção. A Júlia não queria deixar o João fazer lanche durante os estudos. A minha mãe tá me expondo, galera. Mas é porque, assim, se eu e João Pedro fôssemos fazer o lanche logo no começo, igual a minha mãe que tava sugerindo, a gente ia perder muito tempo. Mas você não tem coração mesmo. Você não... Na época eu ainda comia bolacha, que agora eu acho que bolacha é gordura trans em pacotinho, então eu dei uma, assim, cortada nisso. Fit, gente. Acabou a Coca-Cola. Meu Deus. Não, eu só, tipo, tem coisas que eu falo assim, o mal que isso faz compensa o prazer de consumir? Aí você fala sim, aí eu consumo. Mas eu achei que bolacha podia, assim, deixar passar. Mas na época eu deixava um monte de óleo, aí o João Pedro ia comendo. Aí também tem mais um comentário da minha mãe falando, linda Julinha. Aliás, beijo, mãe, te amo. Obrigada, tia. E também teve um do Alisson. Júlia, boa noite. Você fez provas antigas da FUVEST? Sim, principalmente segunda fase, física, eu acho que eu fiz até 2010, assim, junto com o Pinguim, porque física era muita dificuldade. Eu fracassava em muita coisa que eu tentava fazer da FUVEST. Tanto que eu mandei para o nosso professor de física, Adalto, e o Adalto falou, não era para isso estar sendo cobrado, isso não é matéria que a gente passa no ensino médio. Então a FUVEST, ela tinha uma cobrança um pouco maior. E eu focava mais nessa parte de física. Aliás, se você que está assistindo vai prestar FUVEST, olha antes de começar a estudar quais são as suas matérias da segunda fase. Porque eu já fiz uma prova inteira e não caía na minha segunda fase. Então eu fiz à toa. Eu pratiquei, mas não era o meu intuito. Não, eu só queria comentar. Eu só queria comentar aqui que esse Alisson, ele é uma pessoa sensacional. tirou print do livro que a Julinha indicou para ler. O Alisson é uma coisa muito fofa. E, aliás, um dos livros que me ajudou também foi um livro que o Alisson recomendou, O Milagre da Manhã. Ele é bem famoso, então, caso alguém queira, sugestão. O Alisson é aquele cara que não tem muito defeito, não. Quer dizer, não é que não tem muito, é que não tem. E você olha pra ele, você vê uma inspiração. Você olha assim, caramba, é um deus, eu tenho que seguir essa pessoa. Não, galera, o Alisson passou na Unesp? Nossa! Passou na Unesp. Parabéns, Alisson. Parabéns, Alisson. Parabéns, Alisson. A O Ordem negócio que eu acho Demolete legal manda no parabéns. Alisson, que você estava falando de meta, sabe? Ih, alô. Alguns anos atrás, uma universidade federal, e esse ano ele passou na Unesp, ele ainda vai optar pelo ITA, que ele vai continuar tentando a faculdade que ele quer. Eu acho essa perseverança que ele tem fantástica, sinceramente. Gente, eu admiro muito o Alisson também. Acho que todo mundo admira muito o Alisson. Não, o Alisson é a pessoa mais focada, assim, porque ele falou assim, não, é ITA. Ele passou em duas federais, e ele ainda quer o ITA. É incrível isso. Não, até inclusive um dia a gente chama você aqui também, viu, Alisson, convidado. Eu quero assistir já. Vai ser interessante. Tem mais algum comentário aí, Marcos, no Instagram? Deixe-me ver. A galera parabenizando o Alisson, com razão. E acho que só. Então, vamos para as considerações finais já, então? Ou falar mais alguma Não, eu coisa? só queria fazer um último comentário aqui, que quando voltando ao assunto do grupo, que a Julinha é quase a mãe do grupo aqui, né?
eu sou segundo irmão mais novo, né? Depende aí da cronologia, árvore genealógica. Eu falei assim, eu tenho vários veteranos, eu tenho minha avó, minha mãe, minha bisavó. Eu falei, ganhei mais familiares. Olha que coisa sensacional. Minha família aumentou, gente. Tô nem sabendo. Ai, mas é muito interessante isso da família da universidade. Caso não tenha ficado claro, assim, depois vocês me perguntam em particular. Então, vamos para as considerações finais, gente? Eu vou começar então. Júlia, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Mais uma vez, desculpa para Júlia e para todo mundo que está assistindo a live hoje, nos inconvenientes que a gente teve com a live no YouTube e na Twitch. Eu prometo que isso não vai se repetir, a gente vai tomar as medidas possíveis para evitar esse tipo de acontecimento. Mas foi muito divertido estar aqui conversando com você, foi um bate-papo bem interessante, tipo, foi bem leve, sabe? Eu achei que a gente conseguiu falar sobre as atualidades, conseguiu falar sobre temas muito importantes, que nem a saúde mental em si, que com certeza é algo que todo mundo passando por muita dificuldade hoje em dia para enfrentar você mesmo, no caso, né? E demais é só, muito obrigado por estar aqui hoje, obrigado. E é isso, por favor, Marcos? Mais reforçar o que o Bruno mesmo disse. Agradecer a presença de todos aqui, o apoio, o carinho de todos, a participação. Eu percebi que essa foi uma live bem participativa, teve muitas perguntas, bastante comentários que agregaram para a live. E novamente também pedir nossas sinceras desculpas por esses erros técnicos, mas é como eu falei anteriormente, são erros... A gente está começando agora, dá um desconto para nós. Mas é isso, a gente promete que não vão se repetir, vai ter um maior planejamento e agora é sua vez, Bartulos. Eu só queria agradecer muito pela presença da Julinha, falar que foi uma conversa assim, que eu aprendi bastante coisa, foi muito instrutiva. Agradecer também a participação do chat, teve muita gente que comentou bastante, que contribuiu para os assuntos, né? A própria mãe do Bruno. E agradecer, pedir desculpa também por esses imprevistos, mas isso, a gente está tentando evoluir, foi um dos primeiros podcasts que a gente fez, está saindo cada vez melhor, e é isso aí, obrigado por tudo. Filha, por favor, faz aí com chave de ouro pra gente. Bem, primeiro eu queria agradecer aos meninos pelo convite. A gente tem uma amizade, assim, até antiga, considerando o nosso tempo de vida. E eu queria falar que eu tenho um carinho muito grande pelos Demolês, pela família maçônica também, porque eu gosto muito das atividades que vocês promovem, mas principalmente pelos Demolês, porque eu tenho muito amigo Demolê. Assim, poucos são os meus amigos que não são Demolês. Então, eu tenho uma admiração muito grande sempre que eu posso ir nas atividades. Eu fui no Arrastão com vocês, foi muito divertido. E eu queria agradecer, assim, porque eu sinto que vocês também têm um carinho de volta por mim. E só agradecer mesmo o convite e falar que foi muito legal essa experiência de poder falar no podcast, apesar que eu acho que eu não tenho tanta coisa assim, tanto conhecimento para oferecer, mas foi uma conversa muito legal. Pode ter certeza que você agregou bastante para todo mundo que está assistindo aqui. Muito obrigado mesmo, de novo. Para todo mundo que está assistindo a live, ela vai ficar depois vai ser postada no YouTube, com a definição que está no Instagram, tudo certinho. Demais, acho que é só, né? Sim. Então, falou, galera. Até mais. Tchau, gente. Tchau, gente. Muito obrigado pela participação e até a próxima live. Alright, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, and kin, and your other friends that don't even have a clue what this Zuzu crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? FF is the AKA. I keep it popping like Bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, Stu.
bitch. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So get your hands together if you're ready to lose it and bounce to the breakneck beat. And like junior, seniors, it's to move your feet. Yo, you bring the buckets, I bring the refreshments, and stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I can fly. I'm on 6, 7, 8 cloud 9, and ain't nothing gonna stop me, 'cause I'm just too mighty and high. Can't nobody get me down. Up and away, let me get that. Touch a no-zone with no jetpack. I'm a bag of bones full of helium. Lit foot on the verse, equilibrium. Raps a million, quotidian. Extraordinary, next heir to the throne, like a rising sun, making rising sums. Up and away with a million thumbs. So self-made, you think I was asexual. Fresh figure, let me finish my victuals. Bon appetit, yeah, time for treats. Better get it fast, boy, it melts in the heat. I'm wrecking on the mic, I'm on a mission to ruin. You wanna know how it's done to get to doing as I'm doing? I'm a Sally Forth, like a stallion. Raps home on done, it won't run, workplace of fun. I can fly. I'm on 6, 7, 8 cloud 9, and ain't nothing gonna stop me, 'cause I'm just too mighty and high. Can't nobody get me down. Hey naysayers, how y'all been? It's been a minute, but I'm in it to win, and I ain't finished. This is the starting gun, and I'ma run it to the front until I'm #1, son. This is a rhythmic defibrillation, innovative old school to thrill the nation. I've been patiently waiting and building steam, but I'm back with the bounce like a trampoline.